Oi, estamos aqui para mais um episódio do podcast. Gente, eu tô muito feliz de gravar nesse novo formato de vídeo, mas eu confesso que é extremamente desafiador. Pra mim, eu gosto de gravar áudio, eu gosto de ouvir só o áudio, então eu tô fazendo isso de fato por vocês. Já custou aqui uma planta, minha planta que tá aqui do meu lado, ela já deu uma folha dela, deu uma mortificada, né? Eu tive que, infelizmente, dar uma atacada nela. O primeiro episódio foi um episódio que vocês gostaram muito, eu fiquei muito feliz com essa recepção. E eu queria conseguir fazer melhor no segundo, para que a gente pudesse desfrutar do assunto de uma forma mais ampla e tudo mais. Então eu queria agradecer primeiramente vocês por todo o carinho, pelos comentários no Spotify, pelos comentários nas redes sociais, por todo mundo que tá ouvindo e que me pede para gravar mais. Então, muito obrigada por isso. Senta aí comigo. Pega aí o seu café, a sua água. O meu aqui é água, gente, porque eu não bebo café. Infelizmente, eu sou da onda de que não gosto de café, né? Mas eu tô aqui com o meu casaco quentinha, bebendo a minha água. E você, eu não sei onde você tá, se você tá na academia, se você tá na rua, se você tá no seu trabalho. Se senta aí, vamos bater um papo de amiga. Uma onda que eu vejo há muito tempo, há muitos anos, desde que o mundo é mundo, é uma guerra aí entre homossexuais e cristãos, né? Entre LGBT, mais especificamente. Isso foi um assunto que eu quis trazer para esse episódio, porque eu acho que o tema do episódio é a construção visual do eu. E eu acho que não tem como construir algo visível se você não constrói algo dentro primeiro, dentro de você. Quais são as suas raízes, o que te formou, o que não te formou. E eu acho que dentro desse assunto, uma coisa extremamente pertinente é essa guerra entre cristianismo, né, e homossexuais, que é uma coisa que forma muito a gente, que conversa muito com a nossa infância, com a nossa adolescência. Um autor britânico, que é o Winnicott, ele traz um texto que é o Eu Sou. Quem não sabe, eu estudo psicanálise durante muito tempo, muitos anos da minha vida. E a psicanálise, ela conversou com muitas coisas pra mim, ela fez muito sentido desde que quando eu comecei a estudar, né? E como uma pessoa LGBT, homossexual, eu acho que a teoria do Winnicott, da parte em que ele fala do Eu Sou, que está no livro Tudo Começa em Casa. Então, se você quiser ler, a leitura dele é super didática, é uma leitura muito legal e faz muito sentido com o que a gente vai falar aqui. O Winnicott, nesse texto, ele vai trazer uma reflexão sobre essa ideia do eu sou, esse estágio do eu sou. O que seria isso para o Winnicott? É esse estágio onde a gente chega na individualidade. Nós, seres humanos, passamos por vários estágios da nossa vida. Então, a gente é um bebê, né, totalmente dependente dos nossos pais, né? A gente vai crescendo ali, vivendo as nossas experiências. E quando isso passa, a gente chega nesse estágio de conseguir dizer quem nós somos e o que somos. E o Winnicott, quando ele vai falar sobre isso, ele faz uma junção disso, ou uma reflexão, a ideia de eu sou dentro do cristianismo. Porque existe um texto bíblico, um textinho super conhecido, você aprende lá na escolinha bíblica, do ensino fundamental da igreja cristã, você vai ouvir esse texto. Que é aquele texto onde o Moisés, né, que é aquele cara que é gago, tá ali exilado no Egito, ele tá passando assim, né, no local, e ao chegar nesse local ele vê um negócio de fogo, assim, uma sarça ardente, um troço meio estranho, e ali ele se aproxima dessa sarça ardente. Quando ele se aproxima, né, ele começa a conversar, né, com o fogo, tem uma voz que vem do fogo, e ele começa a conversar com esse fogo. E quando ele começa a conversar, ele recebe ali um chamado, como é que a gente pode dizer? Um direcionamento para tirar o povo do Egito, né, que é o povo hebreu, é a historinha da Bíblia, o povo hebreu que precisa ser retirado do Egito. Quando Moisés ele recebe esse chamado, o Moisés fala assim, cara, ok, você que é o fogo, né, tá me passando esse chamado, tá me passando esse propósito, uma coisa que eu preciso fazer pra minha vida, que é libertar o povo de hebreu. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou falar isso como pro faraó, que tá escravizando a gente. Como é que eu falo isso pra ele, né? Aí o fogo chegou pra ele e disse assim, diz que o eu sou
mandou você fazer isso? Quando o faraó te perguntar, você fala que foi o eu sou que mandou você fazer, que mandou você falar, que mandou você retirar o povo do Egito. Show? E aí o Moisés vai lá fazer o que tem que ser feito. E aí a história continua, se você quiser saber, você lê, que aqui a gente não tem tanto tempo pra gente ficar falando dessa historinha, tá bom? Mas na escola bíblica eu tenho certeza que você teve acesso a isso, então tudo certo, a gente continua. Ah, Débora, entendi tudo. Mas onde você quer chegar? O que tem a ver com a historinha do Winnicott lá, do cara britânico? Não entendi nada. Você vai entender agora. Vamos ficar aqui comigo. Não sai não. O Winnicott, quando ele traz a noção desse texto, ele diz que quando a gente chega nesse momento de poder dizer quem nós somos, a gente tem uma séria complicação, né? Por quê? Porque dentro do cristianismo, que é extremamente disseminado na nossa cultura, a gente tem essa ideia de que o eu sou, essa ideia de individualidade, ela pertence a Deus. Então Deus é essa figura que detém todo o conhecimento sobre si mesmo e sobre todas as pessoas. Então é como se quando nós disséssemos que somos o que somos, dentro da nossa autoridade, da nossa visão, estivéssemos desafiando ali uma coisa, um imperativo divino, sabe? Uma coisa assim maior do que nós. E aí logo, quando a gente chega nesse estágio, a gente meio que regride. A gente não quer tomar posse ou falar que somos o que somos. E uma coisa que eu percebo muito na comunidade LGBT, muito em nós que saímos do armário, e nesse momento de sair do armário, quando a gente chega e tem essa autoridade para dizer eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou transexual, eu sou isso, eu sou aquilo outro, é como se a gente estivesse pecando demais. A gente tem essa concepção, né, de que é um pecado muito grande a gente dizer quem a gente é. É uma coisa de fora pra dentro. Então as pessoas dizem isso pra nós e a gente fica com esse receio de ai meu Deus do céu, será que eu posso dizer isso? Será que eu posso falar isso? E aí a gente fica se guardando dentro do armário pra não chegar nesse estágio de individualidade. Você dizer quem você é um grande desafio, principalmente com a comunidade cristã que não permite com que a gente seja, e a gente sabe o quanto que eles se esforçam demais para abafar a nossa cultura, para abafar aquilo que a gente a nossa existência, né? E isso tudo tem a ver com moda, com estética, com roupa. Por quê? Porque antes de você vestir uma roupa, de você vestir uma camisa, né, a minha, por exemplo, atrás, vem escrito Carol Biazin. Antes de eu poder vestir essa camisa, escrito Carol Biazin, que é uma mulher assumidamente lésbica, com músicas assumidamente para uma mulher, eu preciso saber quem eu sou e eu preciso saber do que eu gosto. E eu preciso dizer pra mim mesmo quem eu sou. Se eu já sinto essa dificuldade de dizer pra mim mesmo, quanto mais para as pessoas que estão do lado de fora. Porque a gente sente como se a gente estivesse desafiando a Deus. A gente sente como se a gente estivesse desafiando uma coisa maior. E eu me lembro de um discurso de pastores em que eu convivi, etc., que eles diziam que eu posso ser homossexual, mas eu não posso praticar. Então, pecado não é o que você é, né? Então você nasceu assim, você não tem como mudar, e aí é sobre isso, né? Mas pecado é o que você faz. E aonde que esse discurso se torna uma grande problemática? Exatamente no fato de que a autoridade de quem nós somos está no que nós fazemos. O próprio Deus, quando ele disse para Moisés, diz que o eu sou mandou você. Como é que você sabe quem é o eu sou? Quem é esse cara? Com certeza o faraó ia ficar, tá viajando, né? Esse menino, coitado. Viajou. Quando Moisés fosse lá mandar a mensagem, o faraó ia ficar, cara, tá muito, muito louco mesmo, né? Se perdeu, ficou muito... Ele não tá bem da cabeça, não. Manda pra terapia, manda pra uma coisa assim, né? Com certeza, o faraó ia fazer isso com Moisés. O que acontece é que Deus mostrou quem ele era nas coisas que ele fez. Então, quando ele diz que o eu sou te mandou, é para que essa definição tivesse autoridade e tivesse peso quando ele mostrasse as coisas que ele fizesse. Então Deus foi fazendo uma série de coisas, enviando uma série de pragas, para que o faraó conseguisse perceber quem é o eu sou, que ele diz quem ele é. Então naquele momento ele desafiaria a autoridade de faraó para que ele pudesse libertar o povo que ele queria. E
com o povo hebreu, Deus demonstrava a misericórdia dele, demonstrava o amor dele. E ele poderia até mesmo demonstrar algum tipo de amor com o faraó, se o faraó se arrependesse, se libertasse o povo e etc e tal. Então Deus, ele é quem ele diz que é. Olha essa frase. Deus é quem ele diz que é. Deus não é preso a mim, Deus não é preso a você. Então, quando você chega e você diz, eu, Débora, sou, sei lá, homossexual, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. É como se você tivesse detendo toda a autoridade de quem você é. E o que a igreja e muitos evangélicos tentam fazer é tirar essa autoridade de nós. Então, ok, você pode até chegar e dizer que você é homossexual, porque ser homossexual, assim, a gente não vai nem discutir aqui com vocês, tá? Uma onda muito forte, né? Tá na moda. Então, ser homossexual é uma coisa que tá na moda, ser LGBT é uma coisa que tá aí, tá surgindo, a galera tá gostando disso, né? Então, você pode ser, mas o que você não pode fazer? Você não pode praticar. Essa autoridade é tirada de você. Então, o que você diz que não tem nenhuma força, não tem nenhum poder, não faz nenhum efeito na sociedade. Na sociedade, em lugar nenhum, e muito menos na sua vida, né? Então, quando eles dizem que você não pode praticar, não é só uma questão de não poder ficar com uma pessoa, né? Estar num relacionamento. Eu acho que também tem muito da cultura. A nossa cultura não pode ser praticada. Então, as roupas que você veste, eu acho que principalmente as roupas que você veste. Porque esse é o primeiro lugar do qual as pessoas começam a oprimir a gente. Na roupa que você veste. Tem que vestir rosa, tem que vestir azul. Esse é o primeiro ponto, é a primeira discussão de que quando você nasce, qual é a cor da sua roupa, a cor que você vai sair da maternidade, diz respeito sobre você. Então já tem alguém definindo quem você é, né? E aí você não pode usar também uma roupa muito larga para não parecer isso, para não parecer aquilo outro. Você não pode, né, fazer muitas coisas usar muitas coisas para não parecer uma coisa que as pessoas não querem que você pareça, né? Então, a tua falta de prática, aquilo que você não faz com o seu ser, com aquilo que você sabe que diz muito também sobre o pensamento dessas pessoas. Eles tiram essa autoridade, eles tiram esse poder de você, de ser quem você é. Acredito que essa teoria do Winnicott é uma teoria que perpassa muitas coisas na nossa vida, e ser quem a gente é, poder dizer eu sou o que digo que sou, eu tenho autoridade, eu sei o que sou, é extremamente desafiador. A gente é extremamente atacado por causa disso, e a nossa dificuldade de sair do armário é muito grande. A gente guarda dentro de nós um ódio muito grande, né? Apesar de a gente falar que existem muitas pessoas que odeiam a nossa comunidade, odeiam a gente, e isso é bem verdade, a gente repara o ódio que as pessoas têm conosco durante muitos anos. A gente sente isso na pele, a gente sente o preconceito na pele. Esse ódio, muitas das vezes, ele é internalizado dentro de nós. A gente convive com o ódio de nós mesmos. E eu acredito que a forma como a gente expõe esse ódio é se auto-sabotando, sabe? Se colocando em relacionamentos ruins, se colocando de volta dentro do armário, se colocando em religiões que oprimem e que nos tiram a autoridade de sermos quem somos, de dizermos quem somos, né? Então, esse ódio de nós por nós mesmos, ele é meio que expressado dessa forma. A gente não faz pela gente, a gente passa uma vida inteira olhando pro outro. Então, da mesma forma que a gente foi ensinado a olhar pro outro, não é só sobre isso, é como a gente foi ensinado a se odiar. A gente foi ensinado a olhar pro outro em detrimento de nós, nos odiando. Então, eu acho que se odiar tem muito da autossabotagem. Quanto mais você se odeia, quanto mais você olha pra você com olhares ruins, mais oprimido você fica, mais dentro do armário você quer ficar, e mais se sabotando você vive. Eu vejo muitas pessoas que têm relacionamentos extremamente bons, mas eu também vejo muitas pessoas que passaram por histórias muito difíceis dentro da comunidade. É claro que o ser humano erra e é sobre, mas às vezes a gente sabe o potencial que a gente tem, sabe? E a gente se coloca em relacionamentos difíceis, se coloca em situações que oprimem, sugam a nossa alma,
suga o nosso ser, a nossa autoridade. Sabe aquele relacionamento que você tem, que aquela pessoa morre de ciúme de você, que você não pode fazer nada, que você se distancia dos seus amigos, que você se distancia da própria comunidade, você se distancia das coisas que são legais de serem feitas. É um retorno pro armário, sabe? É um retorno para esse lugar de prisão, para esse lugar de ódio, para esse lugar de... Muitas das vezes a gente se sente mais seguro no ódio do que no amor. Então a gente prega muitas das vezes sobre o amor, mas a principal pessoa que precisa praticar isso na sua própria vida é você. Então a principal pessoa que tem que praticar na minha vida sou eu. Então se eu tiver que sair de relacionamentos abusivos, sair de... E quando eu falo sobre relações abusivas, me deu um insight agora. Não é só nas nossas relações de namoro, né? São nas relações de poder. Então a relação do seu pastor com você, a relação dos seus pais com você, que muitas das vezes são abusivas. A relação da indústria, a relação do mercado de trabalho com a gente. É claro que tem muitas coisas que a gente tem que se submeter, né, gente? Assim, quando se trata de mercado de trabalho, o negócio tá difícil, tá complicado, tá uma situação muito difícil. Né? À toa aí que a Erika Hilton, maravilhosa, tá tentando aí pra gente esse negócio da escala 6x1, que em nome de Jesus tá conseguindo. Em nome de Jesus, em nome do eu sou. Tá conseguindo essa proposta aí pra gente. Mas a gente se humilha. Tem coisa que a gente tem que se humilhar, então não vou dar esse conselho aqui pra você sair muito do teu trabalho. Vigia, né? Vigia. Tá bom? Mas assim, gente, é bem verdade que não é só porque a gente tá num trabalho que a gente tem que conviver com homofobia, a gente tem que conviver com ódio e achar que tá tudo normal, que tá tudo bem. E a gente vive muito isso na nossa família, né? Uma mãe que não aceita o seu namorado, que não aceita você, que te oprime e que oprime as suas roupas. Então eu acho que esse ódio, ele é personificado na gente. O quanto que a gente se machuca, o quanto que a gente se fere, a gente deixa de comer porque a gente precisa ser magro o suficiente, a gente vai pra academia todos os dias porque a gente precisa ter um músculo que representa o quanto que a gente é incrível, bonito e maravilhoso. E a gente vai se excluindo da vida, se excluindo das coisas, deixando de existir, né? Porque parece que a gente só existe pra ser visto, a gente só existe pra ser interpretado de uma forma. E aí a gente vai se encaixotando, sabe? Às vezes você quer ser visto como uma pessoa exemplar, que tem um trabalho incrível, e você tá se sacrificando em tantas coisas e nem tá percebendo que isso tá sabotando a sua própria vida, que isso tá te sabotando, que tá fazendo você ser uma pessoa infeliz, porque você tá lutando pra ter o melhor trabalho, tá lutando pra ter o melhor corpo, tá lutando pra ter tudo melhor, porque tudo seu tem que ser melhor, né? Então, ainda é uma luta pra ser aceito e ainda é o nosso ódio ou a nossa autossabotagem. Quando eu penso sobre isso, me vem uma coisa à cabeça, que é a aparatação. No episódio passado, a gente falou um pouco sobre Harry Potter, né? E eu sei que isso gera muitas polêmicas, principalmente no meio LGBT. Mas, gente, eu sou apaixonada por Harry Potter. Me lembra da aparatação que o que é a aparatação em si, né? A aparatação é quando você sai de um lugar e vai pro outro. Então você tá aqui e do nada, buf! Num estalo, você aparece em outro lugar. A gente vê muito nos filmes o Dumbledore fazendo esse tipo de coisa. A aparatação, ela é um feitiço extremamente perigoso, né? Exatamente pelo fato de que você precisa de muito esforço mental, de muita consciência de você, de muita noção de para onde você tá indo, para que você consiga sair de um lugar e se materializar em outro. É uma tarefa, assim, meio complicada, que nem as tecnologias dos dias de hoje nos deu esse prazer de conseguir estar fazendo isso, né? A gente precisa pegar um avião que é caríssimo, precisa estar pegando carro, precisa estar, né, vivendo uma outra realidade aí, né? A tecnologia avançada nos deu essa permissão ainda. A aparatação, nos livros e no filme, ela é tão difícil exatamente por causa disso. Você precisa ter foco, mentalidade, saber quem você é. Se algo der errado na sua mente, nesse processo, a gente tem consequências muito complicadas, né? No último filme, acho que é no Relíquias da Morte Parte 1, se eu não me engano, que eles fazem uma aparatação, então tá o Harry, a Hermione e o Ron pra fazer uma aparatação, tentando fugir de algum lugar, e o Ron, ele estruncha. Então, o que acontece?
ele não teve tempo o suficiente na mente dele para se preparar para que ele pudesse fazer esse caminho de para onde ele tá indo, pensar onde ele tá e pensar onde ele vai, que precisa ter muita clareza. Tá, eu quero sair daqui e ir pro centro da minha cidade. Você precisa pensar esteticamente como é aquele centro. Você precisa ter a noção de exatamente qual a rua que você quer. E o Ronnie, ele não teve tempo para se preparar com relação a isso. Então, como essa aparatação, essa fuga teve que ser muito rápida, ele estrunchou. O que acontece? Muitas das vezes uma parte do nosso corpo fica para trás. A gente vai, mas uma parte fica para trás. E isso causa danos terríveis num bruxo. Então, às vezes acontece muito isso com a gente. A gente sabe da capacidade que nós temos. Sabemos quem nós somos. Sabemos. E sabemos o que queremos fazer. E em muitos momentos, a gente não consegue aparatar. Você é uma pessoa que pode saber quem você é, mas você não pode se vestir como você quer. Você não pode ter uma namorada ou um namorado. Você não pode fazer uma transição de gênero, você não pode. Você pode somente saber quem você é. Só na sua mente. E eu acho que combina muito com a aparatação, sabe? E não é à toa que dentro dos filmes e dos livros existe um personagem que no episódio passado eu falei muito dele, que foi o Voldemort. Aquele que não pode ser nomeado. Por que as pessoas temiam muito o Voldemort? Não era só porque ele era um bruxo ruim ele é um bruxo ruim. Eu acredito que em grande parte isso. Mas porque o Voldemort, ele era um bruxo muito bom. Apesar dele ser ruim, ele era um bruxo que ele se dedicou em muitos feitiços e ele ficou muito bom nessas coisas. Inclusive na aparatação. Então, quando as pessoas falavam, você sabe quem? É exatamente para que não dissessem o nome do Voldemort, ele aparecesse em qualquer lugar, porque o Voldemort também era muito bom nesse feitiço. Vai que você fala o nome dele e ele aparece aqui. E a gente começa a perceber o quanto que a própria palavra homossexualidade, LGBT, é uma palavra extremamente temida. Eu me lembro que quando eu comecei a me assumir lésbica e tal, minha família ficou sabendo que minha mãe teve acesso a essa informação, os meus pais, eles não conseguiam falar. Eles não conseguiam dizer, minha filha é homossexual, minha filha é lésbica, minha filha essa daqui é a namorada da minha filha. Eles tinham essa dificuldade de dizer, sabe? Pronunciar. E eu ficava tipo assim, gente, mas é só uma palavra. Essa palavra não significa, só significa que eu sou lésbica. Não significa mais nada pra ninguém, né? Não muda nada na vida das pessoas. E eu percebi que essa palavra é aquela que é exatamente igual. Aquele que não pode ser nomeado, aquilo que não pode ser nomeado, como se fosse uma invocação. A gente percebe isso no medo que as pessoas têm, porque parece que se os meus pais falarem que eu sou homossexual, eles vão me dar autorização para praticar o que eu de fato já sou. Então, quando eles não pronunciam, é como se eles estivessem dizendo para mim, tá, eu sei que você é, mas não seja de forma corpórea, não se arrume como homossexual, não saia do armário, não faça isso. Então, aquele que não pode ser nomeado, aquilo que não pode ser nomeado, tem um tom de medo e um tom de invocação. É como se a gente estivesse invocando um espírito, uma coisa ruim, um negócio que não faz bem pra gente, sabe? Não faz bem pra ninguém. É inconveniente. Essa semana, né, a gente teve, na verdade, o desfile da Mão de Pá. A marca da Sasha, né? Eu gosto muito da Sasha particularmente. Eu acho que a marca dela traz uma autoridade, um negócio assim, tem um molho. O que eu achei mais interessante na marca e nesse desfile é a construção do eu nesse lugar. A Sasha, ela trouxe uma história para esse desfile, né? Não é à toa que ele tá sendo muito falado. A história que ela trouxe foi a história da própria avó. Então é uma história de anos, uma história que construiu quem ela é. E construiu a Sasha antes de ser estilista, antes de ser a pessoa que ela é. Antes de a gente ter uma estética pronta, antes da gente ter um desfile pronto, antes da gente ter roupas que caracterizem e que dizem quem a gente precisa saber quem nós somos. E quem fez parte de tudo isso. As roupas que a Mão de Par vende são roupas passa por gerações, sabe? Se você compra uma peça da Mão de Par, se você compra uma blusa, uma calça,
Sabe aquelas peças que você tem elas por anos e anos e anos e elas nunca saem de moda? Isso conversa muito com a ideia da avó dela, né? Porque a avó dela é uma mulher que não viveu no dia de agora, no momento agora, né? Onde a estética de agora está sendo formada. A avó dela viveu num período anterior, onde outras modas estavam em alta, outras costuras estavam em alta, né? E o que a Sasha faz é, de fato, trazer essa vestimenta que perpassa as gerações, que vai conversando com todas as gerações. Aquilo vai estar no seu armário durante muito e muito e muitos anos. Então, de fato, essa peça que não conversa só com a estética atual, mas conversa com o nosso eu, conversa com quem nós somos. Então, para você comprar uma peça da Monde Depart, não é só sobre saber o que tá em alta e o que não tá. É sobre saber o que você de fato gosta, porque aquilo ali vai ficar durante muito tempo no seu guarda-roupa. Você vai gastar um dinheiro alto, porque não é barato, e vai ficar durante muito tempo com você. Acho que trazer essa costura da história dela com a história da avó é muito interessante. É uma coisa assim, tem um molho, tem uma coisa diferenciada, tem uma coisa ali da construção do eu, de sabermos quem nós somos. Então, o que penso é, para aparatar, para podermos dizermos quem nós somos, eu sou o que digo que sou, para poder chegar nesse estágio integrado, né, de individualidade, de poder dizer que você é alguma coisa e praticar o que você é alguma coisa, é interessante que a gente tenha a coragem de se reaver com a nossa própria história. Antes de você se vestir, antes de você se mostrar para o mundo, antes de você colocar uma roupa que converse, que fale com você e que fale com as outras pessoas, é importante que a gente se avalie, sabe? Se olhe, se perceba, veja onde a gente está se auto-sabotando, veja onde a gente está se odiando e comece a praticar o amor com a gente mesmo. Então eu acho que esse episódio foi muito sobre isso. A construção visual do eu, ela primeiro começa na sua própria construção visual. Quem é você? Como você se vê? Como você se enxerga? Não só sobre isso, mas como você também gostaria de ser visto. Quais são as partes que você quer que as pessoas vejam de você e quais são as partes que você não quer que as pessoas vejam de você. E para isso a gente precisa começar a dizer, em primeiro lugar, para nós mesmos, eu sou o que digo que sou. É tomar essa autoridade de poder dizer, eu sou e pratico o que digo que pratico. E não o que você acha bom para mim. Não o que você enxerga como sendo interessante, né? Então, a construção visual do eu, ela começa, em primeiro lugar, na sua própria imagem de você mesma. Muitas pessoas falam sobre amor próprio, mas não tem como você se amar se você não se ama. Ai, Débora, mas eu achei essa frase nada a ver. Parece redundante, parece óbvio, mas não é. Não tem como se amar se você não se ama, se você não olha para sua própria história, se você não olha para o que te construiu, para o que te formou, né? Se você não se enxerga. E muitas das vezes, para se enxergar, você precisa fechar o seu olho físico e olhar para dentro de você, né? E responder essa famosa pergunta que a Carol Biazin nos fez aí, no escuro, quem é você? Quem é você? Não tendo roupa, não tendo estética, dentro do guarda-roupa, quem é você? Então, antes de sair desse guarda-roupa, antes de expor pro mundo quem você é, antes de expor os seus looks, as peças que você tem dentro dele, que são peças que eu espero que sejam, que passem por gerações, que falem da sua avó, que falem da sua mãe, que falem do seu pai, que falem das marcas que você viveu, que você feche os olhos e olhe para dentro de você e construa primeiro quem você é, sem medo, né? Para que você possa ter essa mentalidade, esse foco para aparatar, para sair de dentro do guarda-roupa e aparecer num lugar diferente e ter a coragem de viver na luz, ter a coragem de viver como se deve e como se pode viver. Eu espero que esse episódio tenha sido transformador para vocês, eu espero que essa reflexão traga alguma coisa pra gente e que às vezes traga algumas perguntas, porque às vezes traz mais perguntas do que respostas. Então, se você gostou do episódio, que você
fale comigo no direct, mande mensagem, eu tô aqui pra ouvir vocês. Me deem sugestões também do que vocês gostariam que eu falasse. E é sobre isso, gente. Muito obrigada por estarem comigo. E eu espero que a gente goste muito desse novo formato aqui. Eu tô achando extremamente desafiador gravar vídeo. Mas é sobre. Muito obrigado. Um grande beijo. E até o próximo episódio pra gente poder sair do armário.